Então, mas olha que interessante. Ele meter a mão, pode parecer assim, nossa, como ele é trabalhador, ele está metendo a mão. Olha que interessante. Meter a mão é a zona de conforto dele. Ele já domina aquilo. Meter a mão para fazer, apesar de parecer assim, nossa, como ele é trabalhador, é a zona de conforto dele. Ele colocar alguém, ele criar uma outra estrutura que vai realizar aquelas tarefas e ele se colocar como um gestor desse time, é menos confortável para ele do que ele meter a mão. Então, porque ele não domina ainda aquelas tarefas. Então, às vezes, meter a mão é uma forma de acomodação, porque é a zona de conforto do cara. Boa, hein, Flavão? Então, assim, o cara não pode se acomodar. Assim, o cara que não se acomoda, assim, eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Então, eu não vou me acomodar, eu vou aprender a formar pessoas. E aí é um desafio, Legal. O erro faz parte do processo. É claro que você não pode errar a mesma coisa duas vezes. Né? Errar ao humano, repetir o erro é burrice, como se diz no popular. Não deve errar. Você errou, tem que aprender com o erro, mas errar faz parte do processo. A gente vai cometer falhas. Eu não quero também glamorizar o erro. Não tem nenhum glamour no erro, sabe? A gente tem que buscar não errar, mas se errar, tem que aprender. Com o processo, isso é muito importante. Agora, eu sempre conto um erro que eu cometi em 1999. Cara, já faz 23 anos. Foi um erro que eu costumo dividir. Eu já respondi essa pergunta algumas vezes. Que foi quando eu me dei o luxo de ficar de saco cheio do meu processo de vendas. Porque o meu processo de vendas, como todo processo de vendas, ele é desgastante. Ele envolve gestão de pessoas, ele envolve motivação das pessoas, ele envolve lembrar as pessoas do objetivo a todo momento. E às vezes as pessoas oscilam, as emoções das pessoas oscilam, e essa oscilação às vezes é cansativa mesmo. E esse desgaste é natural, é parte do processo. Eu estava de saltinho alto, entendeu? Fiquei estrelinha. Não era muito maduro. E é aquela história, o fracasso mexe com a cabeça do empresário, mas o sucesso também mexe com a cabeça do empresário. Então, às vezes, você começa a ter algum sucesso, você tem dois riscos. Número 1, se acomodar. Número 2, ficar arrogante. Eu não tenho vocação para me acomodar, mas eu fiquei arrogante. E a minha arrogância se manifestou no direito que eu me dei de ficar de saco cheio, de fazer aquilo que me trouxe até aquilo. Todo o sucesso que eu tive daqueles 3 primeiros anos de empresa, do zero até aqueles 3 primeiros anos, foi, dentre outras atividades da empresa, o meu processo de venda, que ele me permitiu captar recurso no mercado, gerar receita, gerar fluxo de caixa e crescer. A gente tinha 24 escolas em 18 cidades do Brasil, aos meus 26 anos de idade. Então eu fiquei estrelinha. Não, esse aqui eu tô de saco cheio, não quero mais isso, eu vou trocar o processo de venda. Só que minha arrogância estava tão alta que se você quer construir esse é o princípio que eu aprendi, você quer construir uma ponte nova, você tem uma ponte usando, os carros passam em cima dela para ir de um lado para o outro. Só que você acha que aquela ponte está estreita demais, ela já está meio velha, está tendo rachadura, você está tendo que fazer manutenção. Aí tu pensa, mas eu quero construir uma ponte nova, mais larga, com 4 faixas de cada lado, moderna, com monitoramento de câmeras. Quero fazer uma ponte bacana. O que você tem que fazer? Você deixa essa ponte velha ali, os carros continuam passando, e você vai fazendo aquela ponte. Você vai levar um ano e meio para construir aquela ponte do lado. Quando ela estiver pronta e você inaugurar aquela ponte, aí você decide o que você faz com a outra. Vou implodir, vou demolir, vai virar museu, vai virar sei lá o quê, entendeu? Quando o cara tá arrogante, como eu tava, o que eu fiz? Quer saber? Não quero mais isso. Explode essa ponte aqui, derruba, pá! Vou construir uma nova. Aí levou um ano e meio, como é que os carros iam passar? Então eu criei um processo, eu me dei o luxo de ficar de saco cheio daquele processo. Eu ia mudar por completo o meu processo de vendas, só que eu fiz isso assim, ó. E aí, não só eu não aumentei 30% a minha receita conforme eu estava planejando, e que por conta disso fiz investimentos, como eu caí a minha receita em 30%. Isso me criou um buraco no fluxo de caixa. Rapidamente eu me endividei. Rapidamente, em 6 meses, criei um processo de dívida que me custou bastante naquele momento. Não fiquei com perigo de quebrar, mas foi bastante danoso aquela cagada que eu fiz, entendeu? E levaria aí 2 a 3 anos para poder consertar aquele processo. A gente conseguiu consertar antes porque eu reconheci a minha falha, chamei o pessoal, disse que eu fiquei arrogante, reconheci minha falha e a gente conseguiu consertar
tivemos ali cortes de custos, corte de pessoal. Teve um preço que eu paguei, porque todo erro tem um preço, não é? Por isso que é bom errar uma vez, né? É bom errar uma vez. Pagar o preço uma vez só, né? Uma vez só. Mas eu lembro que essa foi um erro bastante complexo. O Elon Musk teve no Brasil aqui. Por que um cara desse ainda trabalha? Por que um cara desse ainda trabalha 15 horas por dia? É pela grana? Esse cara é o homem mais rico do mundo. Ele tem propósito. Então, a ambição é como se fosse a primeira marcha do carro. A primeira marcha é a marcha mais forte. Entre a primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta marcha, a marcha mais forte, que tem mais potência, é a primeira marcha. E a razão é simples, é que a primeira marcha tem que ser mais forte porque ela sai da inércia. O carro está parado, ele precisa sair da inércia, então ele precisa de uma arrancada. Então a ambição, ela serve como arrancada, mas ela, para você chegar mais longe, você precisa do propósito.